Olá, este é o podcast da Igreja Presbiteriana de Jundiaí. Eu sou o pastor Wilson do Amaral Filho e nós estamos conversando neste podcast sobre a história da Reforma Protestante. Estamos conversando com o presbítero Wander Zickel, que há mais de 30 anos ensina em nossa igreja sobre a história da Reforma Protestante. Boa tarde, presbítero Wander. Boa tarde a todos. Vamos então dar continuidade a mais um novo episódio aí a respeito da Reforma Protestante. No último episódio, nós vimos que o pai de Martinho Lutero mudou o tratamento a partir da tomada de decisão, não é? E na sua apostila, você diz que Lutero comunicou a seu pai sobre a sua decisão, o que lhe causou um abalo e desgosto profundo. Profundo. Quer dizer, frustrou toda a expectativa que o pai dele tinha, né? A ponto de, como nós estávamos falando no último episódio, mudar o tratamento, né? A importância do alemão. Quando Lutero entrou para a universidade, né? Ele já tratava Lutero, então, pela forma assim mais formal, mais, o alemão diz, mais educada, né? Mais distante? Distante. Isso cria uma hierarquia e isso explica, né? Porque que na Alemanha é muito difícil até o relacionamento. Dentro de uma indústria, por exemplo, você tem 2, 3 pessoas trabalhando há 30, 40 anos juntos, né? E eles nunca se chamam pelo nome, a não ser em caso especial que eu já explico, né? Mas é sempre senhor fulano, senhor doutor fulano de tal, sempre o nome de família, né? Não é o nome simples do indivíduo, tá? E ele volta a chamar então Lutero por du, em alemão, quer dizer, como se fosse ainda uma criança, ou um filho em crescimento, não mais demonstrando o respeito de um ser adulto por outro ser adulto, tá? Isso daí cria um distanciamento, né? Isso explica também aquelas regras de disciplina, tanto que a gente viu no exército alemão, quanto dentro das famílias alemãs, né? É mais difícil. A não ser, por exemplo, que 2 pessoas, o que é mais comum no nosso tempo, as pessoas se conversam e falam, escuta, nós já estamos como que colegas de trabalho, de escola há tanto tempo, vamos combinar, você só me chama pelo primeiro nome, eu também. Os 2 consentem e se dão a mão para firmar esse compromisso, tá? Pelo menos eu vivenciei isso até o ano 2000, 2002. Agora, hoje, com todo o problema de imigração, eu não sei se prevalece isso ainda, né? Mas, afinal, Lutero foi para o convento. E aí? Então, e lá, apesar dele já ter, né, um grau, de uma formação bem elevada, ele entra assim, praticamente como um trainee, um aprendiz, né? E as funções dele são, primeiramente, as funções mais simples dentro do convento, né? Por exemplo, do mosteiro. Por exemplo, ele era responsável pela limpeza das celas ou dos quartos dos outros frades, né? Sei. Eu tinha que, imagina, a parte de higiene, né? Nós temos que lembrar que naquele tempo não tinha os banheiros como são hoje, né? Não tinha nem esgoto. Não era suíte, nada. Não, o indivíduo, ele tinha que abastecer de água, né? Os jarros de água, e tinha que levar tudo aquilo que os mais velhos conhecem, né? Que eram os famosos pinicos, né? Que eu cheguei a ver isso na casa dos meus avós, né? O pessoal mais novo hoje nem sabe o que é isso, mas imagina a situação, ele teve que fazer esse tipo de trabalho. Lidar com o excremento humano mesmo. Com o excremento humano, né? Ele gostava de estudar, né? Era um cara que se preocupava com isso, mas tinha as atividades dentro do próprio mosteiro, né? As horas canônicas chamadas, né? Eram, acho que 5 vezes por semana, se eu não me engano, tá? E também quando passava isso, o pessoal tinha que sair para as ruas também para angariar recursos para a manutenção do mosteiro, né? Alimentos, essas coisas. Lembrando que 90% do pessoal era tudo camponês, então o que valia realmente era alimento.
não é? Era a captação de alimentos de toda sorte, De né? toda sorte. Muito bem. Agora, ah, o, o mosteiro que ele estava, na sua apostila você fala dos conventos, mas Isso. eu estou imaginando que são mosteiros. Mosteiro. Ah, qual era a fama do mosteiro em que ele estava? O mosteiro dele era assim muito bem conceituado, né? Pelos trabalhos, pela seriedade e trabalhos de caridade que eles faziam. Mas o normal a gente sabe, né? Tantas piadas que existem, né, a respeito disso. E chegava-se a dizer, né? Aquilo que o demônio se envergonha de fazer, pratica o frade sem pejo ou sem pudor algum. Então esse era como que um ditado corrente dentro da Alemanha, para ver como é que era a moral lá dentro, né? Quer dizer que o testemunho cristão dado nos mosteiros era Questionável, motivo de piada da população, da própria né? população, de repulsa até, né? Mas uma das exceções era justamente onde ele estava, né? É. Era E eu fico pensando aqui no seguinte, que quando um frade chegava para pedir comida para um camponês, o camponês não tinha necessariamente uma cultura de venda, né? Não. Era para consumo próprio, né? Em muitos casos, consumo próprio. Só alguns que se dedicavam à exploração do solo e, eventualmente, eram comerciantes. Isso, né? que iam para as feiras, né, e tal, para trocar também escambo, Então, né? dependendo do frade, devia dar uma raiva danada, né? A gente tem que repartir aquilo que a gente arrancou com o suor do chão para dar para aquele homem que não trabalhava, né? Sim. Em tese, né? Em tese. E isso vai gerar mais para frente um outro fato onde vai ter uma participação de Lutero, que é criticada por muitos, né? Que são a revolta dos nobres e a revolta dos camponeses, por causa de impostos adicionais, né? Sim. Mas a gente fala lá também para frente. Agora, a disciplina desses locais era rígida em toda parte? Normalmente tinha as regras para seguir, né? Mas é que o indivíduo tinha que saber, ele não podia nem correr dentro do mosteiro, tinha que andar normalmente. Em silêncio? Durante as refeições, normalmente era em silêncio. Na devoção, nas horas canônicas, nem falar, mas tinha até estilo próprio para orar, para responder. Era tudo, né? A vestimenta também, não era? Tinha que ser tudo regrado, né? E era uma disciplina forte, principalmente aí dentro, que a gente sabe, dentro desse mosteiro aí, né? Agora, o mosteiro onde ele esteve era agostiniano. Agostiniano, ele era da ordem agostiniana. Você tinha também a ordem de Tomás de Aquino. Tinha a ordem dos dominicanos. Né? Já tinha a ordem já tinha. Dos dominicanos. Dos dominicanos. Por exemplo, na Itália, o Savonarola, né? Ele era da ordem dominicana. Entendi. Então já tinha várias ordens. Já tinha também como é que é o nome? O último Papa que nós tivemos, ele era... Está falando de Bento ou está falando de Francisco? Franciscanos, também Sim. a ordem franciscana, né? Tudo Sim. Isso foi sendo incorporado, né? A próxima slide, a gente vê a biblioteca, né, do mosteiro agostiniano de Erfurt, justamente onde ele encontrou a Vulgata Latina. Tá? Como é que se juntava dinheiro para construir um prédio desse, gente? Exato. Eu fico pensando. E esse prédio ele foi fortemente destruído na Segunda Guerra, né? Se aproveitou, se a gente olhar para o lado, quem está de frente aí para o lado direito, a gente vê ainda a parte do fundamento que mesmo após o bombardeio ficou. E como os alemães eles eram tremendamente organizados, eles tinham todos os planos, né? Os desenhos guardados, eles tinham essa preocupação quando começou os bombardeios na Alemanha, eles guardaram tudo
das indústrias, dos museus, das principais obras. E daí eles reconstruíram. Até hoje tem reconstrução na Alemanha, né? E a gente vê aí que se diz que isso daí foi reconstruído em cima dos fundamentos da antiga biblioteca, do antigo mosteiro, né? Essa é uma foto do ano 2005. Reproduzido exatamente como era originalmente. Muito bem. O que mais que temos? Só lembrando, por exemplo, durante o que são essas horas canônicas, né? São as horas realmente de oração. Os padres tinham que rezar, por exemplo, 25 Padre Nossos com a Ave Maria, né? E se diz que Lutero ele se consumia pela realização de tantas vigílias, orações, leituras e outros trabalhos. Ele era muito zeloso, né? Zeloso e preocupado com a salvação de sua alma, né? Eu acho que ele tinha no apóstolo Paulo um grande exemplo. Olha, se a gente parar para pensar, realmente, né? Porque é de um grau de dedicação fenomenal, né? Exatamente. A ponto de uma vez o pessoal teve que arrombar a porta da cela dele porque ele estava desmaiado. Sim. Ele se perdia em termos de jejum, vigílias, né? E ele se debatia, ele sofria com isso, ele não conseguia encontrar sossego, aquela certeza da salvação de sua alma. Ele achava que tudo que ele fazia, as obras tal, eram insuficientes, como de fato são, né? Para ter a salvação própria, né? Então, ele se voltava para todo tipo de penitência. De penitência. E o que é a penitência, né? Dentro, não sei se eu comentei ainda aqui levemente sobre isso, né? Mas a penitência, por exemplo, é composta de 3 partes, né? Primeira que é a chamada Contritio Cordis, que é uma contrição do coração, né? Isso. Que significa o quê? O arrependimento do indivíduo. Isso o cristão tem, seja protestante ou seja católico. Na segunda que começa já a variação, que é a Confessio Oris, que é a confissão oral. Quer dizer, para o católico isso aí tem que ser feito num confessionário, né? Através do quê? Tem que ter um intercessor, que é um sacerdote. E esse sacerdote vai ouvir a confissão e ele tem o poder, então, né, como um intercessor de Deus para poder dar o perdão para a pessoa que está confessando. Então a gente vê a diferença. Já o protestante não, ele se confessa diretamente a Deus, né, ao Pai. Tá? E a última parte seria realmente o que eles chamam de como é que é? É a parte própria não da confissão, mas é a parte satisfactio, que eles chamam, né? Que aí é o cumprimento da pena ou da penalização, da multa. É onde é determinado, ok, eu te perdoo, né? Você está perdoado, tal, mas você tem que providenciar o seguinte, você vai lá, você tem que fazer tantas orações, eles falam rezar, né? Você tem que participar dos trabalhos todos da comunidade, você tem que participar em procissão, você tem que fazer doações, enfim, é o envolvimento do indivíduo, né? Seria a condição de pena. Isso no início, depois isso daí começa a ser comutado pelas indulgências. O indivíduo começa a ter o perdão dos seus pecados, mas mediante pagamento. É aí que vai pegar a coisa mais ainda, né? Houve um episódio na vida dele em que ele foi até o limite da resistência física. Como é que é isso? Ele, quando ele se sente combatido, né? Ele briga com o próprio Deus, né? Diz que ele estava trancado há muito tempo, né? Trancado, exato. E não ele respondia ao chamado. Não. Então a turma derrubou mesmo, arrombou a porta e disse que ele só voltou à consciência quando o pessoal em volta dele estava cantando hinos. Olha só. Com a música e com
com as palavras do hino. Aí ele foi voltando, né? Mas era um indivíduo que ele não se perdoava de jeito nenhum, ele queria, ele achava. E aqui mostra a importância dele ter tido um chamado pai espiritual dentro do mosteiro, que era o prior, ou vamos dizer assim, o indivíduo chefe responsável, que era um tal de Johannes Staupitz, né? Esse indivíduo, eu fiz questão de colocar também na apostila, para ver o conceito dentro de alguns na Alemanha, alguém que era vocacionado, e o conceito que tinha de salvação. Por exemplo, esse pai espiritual dele, uma vez chega para ele percebe a aflição de Lutero e ele diz o seguinte, veja só, né? Naquele tempo, hein? Olha para as chagas de Jesus Cristo e para o sangue que derramou por ti. É aí que a graça de Deus te aparecerá. Em lugar de te martirizares por tuas faltas, né, pecados, lança-te nos braços do Salvador. Confia nele, na justiça de sua vida, na expiação de sua morte. Não retrocedas, ou seja, não recues. Deus não está irritado contra ti, és tu que estás irritado contra o Senhor. Escuta o Filho de Deus, ele se fez homem para dar-te a segurança de seu divino favor. Ele te diz, és minha ovelha, ouves a minha voz, ninguém te arrancará de minha mão. Então, a gente interessante, não é? Como era o conceito, né? Alguns sabiam exatamente o que era a salvação. Né? E ele sabia. Sabia. Staupitz sabia. Por isso que a gente até imagina que justamente a reforma ela vem forte na Alemanha, né? Por ter esse sentido, né? O pessoal já tinha um conhecimento e era uma vocação, era disciplina, né? Disciplina, racionalidade, tudo isso praticamente, e a parte política, com o apoio de alguns príncipes, tudo isso ajudou que o desenvolvimento da reforma ocorresse realmente na Alemanha e não em outro país. Eu vejo isso dessa maneira também. Escute, para a gente encerrar o nosso episódio de hoje, Staupitz falou alguma coisa sobre arrependimento? Falou, ele disse o seguinte, não há arrependimento verdadeiro, senão o que começa pelo amor de Deus e da justiça. Aquilo que muitos imaginam ser o fim e o complemento do arrependimento, não é outra coisa senão o seu começo. Para que enriqueças no amor ao bem, é preciso que primeiro cresças no amor a Deus. Se queres converter-te, não te entregues a todas essas macerações, né, aos flagelos, às mortificações, e a todos esses martírios, por exemplo, culpa, aflição, angústia. Ama a quem primeiro te amou. Quer dizer, que é centrado, é correto. Esse homem era fora do esquema da igreja? Aí que tá, né? Ele tinha, e tanto que ele apoia Lutero no início, né, fortemente, mas ele nunca teve a coragem de sair do sistema. De sair. Inclusive, ele é obrigado, quando tem o tribunal em Worms, né, ele tem até que desligar Lutero da ordem lá, já estava sendo separado, mas para não ter o envolvimento, porque a igreja queria excomungar não só a pessoa, mas excomungar uma ordem toda, se ela soubesse que tinha apoio aos reformadores. Entendi. Né? Aos familiares, a tudo. Lembrando que Lutero não tinha a intenção de promover uma divisão na igreja. Exato. Ele tinha a intenção de reformar a igreja e permanecer na igreja. Seria mais um processo de restauração. Exato, né? exato. Voltar à origem, né, do que ele entendia que era a igreja, a pureza da igreja e tal. Muito bem. Nós estamos chegando ao final deste episódio. Estamos quase no fim do nosso tempo. E eu quero convidar você que nos ouve, que acompanha os nossos podcasts, a examinar os outros áudios que nós disponibilizamos nas nossas mídias, a fim de que você interaja conosco. Se você tiver perguntas, se você tiver comentários, você pode sim nos escrever, mandar um recado para nós. Nós vamos ter muita alegria em responder aquilo que você perguntar
dentro da nossa possibilidade. Exato. Agradecemos mais uma vez ao presbítero Vlander e nos despedimos de você. Boa tarde, então. Boa tarde, então, e até a próxima. Obrigado aí pela atenção.